Amém, meu aliado. Uma outra coisa também aqui, né? Embaçado, né? As pessoas falam, pô, esse cara é doido, é louco. Não, mas não é. É você viver um dia após o outro e você postar isso. Embaçado, né? Mas eu não faltei com respeito com ela. O próximo vai entender porque é um outro jogo. Quando você acompanha o próximo nas redes sociais, as pessoas, como é que elas fazem ali, mano? Não sei falar isso direito. Livre. Eu não sei se é livre, né? Que se fala. Que elas estão no ao vivo. E automaticamente você se interage ali. E eu no Facebook, né? Olhando, caçando, né? Procurando, né? Ali eu vi, foi Facebook? Não, não foi no Facebook, mano. Não é no Facebook. É no, não sei se é no TikTok. Não sei se é no TikTok. É um outro aplicativo aqui. Eu não sei se é no TikTok, é no Kawaii. Eu não sei. Tava lá vendo, procurando, vendo que eles postam lá. Aí de repente eu vi isso no ao vivo. Você entra no ao vivo, você vê várias pessoas ali. Eu nunca abri esse bagulho ao vivo, mas é onde eu quero chegar, né? Aí tô bem ali de boa, né? Vendo o que eles fazem em cima do barro antes de chegar, né? Aí eu vi uma mina nova, né? Bonita, jogando carta. Jogando carta ali, meu aliado. Falando que vê o futuro do outro. O nome dela é Brenda, né? Aí comecei a acompanhar ela. Até senti um prazer. Por quê? Porque eu nunca participei de uma coisa assim ao vivo. Começamos a trocar umas ideias, tal ali. Você entendeu? Não, minhas ideias são sempre positivas, né, mano? É nós esperar no hospício, não existe outro caminho. O que existe é a gente estamos em cima de uma armadilha, você entendeu? Não. E você tem que saber da paz, porque existe uma população maldita do outro lado que é o esperar. Então é um jogo de existência, né? Você tá esperando o mal lá em cima. E é um jogo todo mundo aqui embaixo seguindo um sistema que nem ela lá jogando carta, né? Você fez um outro ângulo, você fez, né? Tá todo mundo esperando, então eu não sei, tem pessoas que têm o poder de ver o futuro do outro, porque eu não sei o como, né? Não sei o como, né? Que eles conseguem ver o que vai acontecer, que nem lá, né, meu aliado, 2017, você viu a minha vida pra frente, que nem aqui onde eu tô 2025, só que 2025 você voltou pra trás. Aí conforme eu vou vivendo, eu vou lembrando. Uma coisa que ficou gravada em você, né? Que eu tenho que destruir uma população maldita em cima do barro. E sem um joguinho de papel, não tem como eu bater na cara deles lá. Então eu sou tirado de louco pelas tuas experiências do outro lado. Por isso que eu falei, quando chegar a minha hora de ter você na minha mão, você vai respirar que nem um saco de pancada, que é pra você não criar o seu olho, não criar mais esses doentes do outro lado. Mas onde eu tava mesmo? Na Brenda. De boa, uma amizade de boa nós tava tendo ali, né? E que nem eu falei, né? Eu enxergo a realidade. Entendeu não? Eu não sou de ficar sendo enganado. Aí eu já não sei, né? Comecei a acompanhar a primeira. Acho que foi. Primeira semana. Mas não todo dia, de vez em quando, depois na outra semana. Aí depois na outra semana. E ela jogando as cartinhas dela lá, né? E a gente trocando uma ideia, pá. E ela ficou com medo, meu aliado. Chamou de diabinho. Falou que o criador é um diabinho, o criador do outro lado. Que ela ficava meia com medo, né? De eu ter ido com você, nós ter ido lá. Mas vamos que interessa. Aí ela jogou uma carta, né? Ela falou, o bagulho é muito louco, né, meu aliado? Aí ela acertou, não sei o como, né? Que ela fez isso. Mas ela acertou. Aí eu me lembro que foi na segunda. Não foi na primeira vez, foi na segunda vez que, usando a memória do próximo, vai chegar pra você. Foi na segunda vez e ela, não, calma aí, deixa eu ver uma coisa. E ela tava interagindo com o próximo, mas pra mim, eu acho que ela jogou carta pra mim, ela jogou. Aí não sei o que, o bagulho é muito louco. Hoje eu não acompanho mais ela, né? Porque ela mandou ficar quieto, mandou. Aí automaticamente eu não vou ficar quieto, né? Tô compartilhando o poder com o próximo, que é conhecimento. Só que existe um crime organizado do outro lado, na espreita. Eles não contaminaram ela no primeiro dia, contaminaram no segundo dia em diante. A população maldita. Que eu não sei o como que aquelas cartas que ela jogou. Aí depois eu comecei, o bagulho é muito louco, mano. É muito louco. É vários ângulos. Não é vários ângulos, meu amigo? É imaginável. Porque uma coisa vai puxar o quê? Vai puxar outra. É de você ficar deslumbrado.
Aí eu já não posso mais falar, né? Daí em diante, né? Embaçado, embaçado, né, meu aliado, olhando tudo isso, né? A mina jogou a carta ali, né? Falou que ia aparecer, deu um tempo para ela pensar, para ver se é realmente isso, né? E depois eu escutei perguntando pra mim, né, no meu ouvido, quem era. Aí eu fiquei na minha, eu falei, pô, vou saber quem é? Depois de um tempo, não aparece o que ela jogou do outro lado. Debaixo do pano lá eu peguei isso. Você entendeu? Não, apareceu a carta da morte também, já não sei se era pra mim isso aí. Mas eu peguei isso que vai aparecer, não sei o que. E depois eu escutei perguntando pra mim quem era ela. Aí o ela quem que eu não sei. Foi juntando quebra-cabeça. E hoje consumado. Embaçado, né, meu aliado? O próximo tá deslumbrado. Mano, esse cara é muito doido, mano. Muito... Mas não é, pô. Não é. Eu criei um Big Brother. O que eu vivo, eu compartilho. Através dessa tecnologia, o celular, a internet, né? Eu me salvei de uma população maldita. Quem ia acreditar em mim? Se a panelinha ali já foi formada. Por isso que eu falo, né? Se não são, vários ângulos, se não são que nem os dedos da tua mão, seja teu pai, a tua mãe, o teu irmão, aí você tem que ser foda, né? Os criminosos tentar te derrubar, por eles quererem te derrubar, tem que ser uma arapuca bem armada, então eles vão pegar os seus familiares. Então, se os seus familiares não são que nem os dedos da tua mão, eles te vendem na bandeja e você acaba sendo injustiçado. Que uma coisa vai puxar a outra. Passado, né, meu aliado? Ficar deslumbrado, né? Pra você falar, pô, esse cara é doido, é louco, mas não é. É o que você vai vivendo, que é uma experiência você viver, e você é uma experiência dentro de um mundo que você não criou, feito pelo mal, que fez ele dentro do mundo que ele criou, e veio dar origem a tudo que é imaginado. Porque imaginar você saber que ele criou um espaço com ele dentro, fez ele dentro do mundo que ele criou, chegando até aqui onde eu tô. Isso é imaginável. Que através da existência desse animal lá em cima, esse criador que vai respirar que nem um saco de pancada, e eu vou rebocar o dele num soco para não criar mais vocês do outro lado, até me perdi no que eu ia falar, né? Vocês são as experiências em cima do barro. Que é vários ângulos, né, meu aliado? Mas isso realmente o que ela falou aconteceu. É isso que eu quero dizer, você entendeu ou não? Ela falou o que ia acontecer, né? Ela não falou o passado para trás. Não, ela falou de uma coisa para frente, ela falou. E depois, acho que um mês aconteceu. Como que a Brenda, ela carrega esses conhecimentos? Hoje eu não troco mais ideia com ela, porque quando eu fui trocar ideia com ela, né? Primeira vez agradou, né? Foi interessante participar de uma coisa meio assim ao vivo, né? E depois não foi mais porque o crime organizado corrompeu o governo. Que é aquele joguinho, né? Aquele joguinho que eu tenho que estourar o Ivanildo, tenho que estourar todo mundo, se foram contaminados. É aquele joguinho, levantaram a vida dela lá, né? Daqui eu saí lá de dentro, aquela chocadeira, né? E tentaram fazer conversinha. Por isso que eu financio matar primeiro os polícias, depois os PCC comando. Não pode morrer rápido, malditos. Mas voltar pro lado de cá, porque eles lá são consequência quando eu pegar o joguinho de papel. Se eu pegar, né? Porque esses malditos em cima do barro não tem salvação. Vocês não tem salvação em cima desse barro nem no inferno. Vocês são uma população maldita. Mas voltar pro lado de cá, porque foi interessante esse tempo que eu tive com a Brenda. Que nem eu ia falar agora, eu tinha até esquecido, né? Nós vivemos, meu aliado, mandando pra você, usando a memória do próximo. A gente vive num hospício. Vivendo as coisas, e o que a gente vai vivendo, o que a gente vê espalhado, a gente guarda esse tempo agora, porque lá na frente gera um joguinho que você tem que lembrar desse tempo aqui atrás, né? Você tem que lembrar quando nós estamos no presente, do presente é consequência para o futuro. Quando você estiver no futuro, você tem que olhar o passado, aonde você estava, que agora você está no futuro. Então você tem que guardar tudo, você tem que guardar, né? Que nem eu guardei, meu aliado, usando a memória do próximo. O passarinho veio, me contou, falou não sei o que, né? Que eu tava cantando a música, né? Da cantora lá. E eu tava cantando essa música lá embaixo, lá
onde tem uma ponte que atravessa a linha do trem pro outro lado. Aí eu já não sei o que aconteceu aí, mas eu falei quem eu vi. Eu vi uma mulher, uma criança e vi dois caras subindo. Vi um mala e um outro cara. E passei. Aí eu já não sei o que aconteceu aí, mas eu me lembrei que eles falaram. E eu guardar isso, que eu falei, o que você viver, você tem que guardar. Aí eu me lembrei que eu tava cantando a música da cantora lá embaixo. Mas é um outro jogo, né? Mas resumindo o que eu tô mandando, né, meu aliado? A gente vai vivendo, a gente tem que guardar tudo. Que é pra depois a gente lembrar o que foi que aconteceu, onde você tava, né? Embaçado, né, meu aliado? Falar de tudo isso, né? Quando eu falo falar de tudo isso, o que eu escutei, o que ela lá falou, depois de um tempo. Eu sei que ela veio aqui, né? Eu sei que ela veio aqui. Eu descobri que ela veio aqui quando... primeiro eu vi ela lá no estado dela, né? Eles não vão entender a população maldita. Só o governo, mas o governo não pode fazer nada, né? Pode fazer nada, vocês não podem fazer. Vocês são uma população maldita, que só estão vivos porque eu tô sem um joguinho de papel, né? Aí onde eu tava mesmo, ela tem coragem, eu tenho que admitir. Desse tempo que eu tô nessa guerra, né? Meu... embaçado, né? Aí gera um outro jogo também que não vale a pena compartilhar com o próximo, né, meu aliado? Que o próximo não vai entender, né? Usando a memória desses otários, desses bandos de zumbis que só estão vivos em cima do baú porque meus bolsos estão vazios. Por isso que eles estão aí em cima do baú sendo enganados, falando que eu não presto, eu sou doido. Mas voltar pro lado de cá, né? Vendo esse lado. Eu também, aqui eu falei o que a Brenda falou, né? A Brenda falou que ia aparecer, né? Ia aparecer uma mulher, a Brenda falou. Vai aparecer uma mulher nas cartas dela, né? E depois eu escutei o nome dela, só que eu não sabia quem era. Passado, né? Aí tô lá no Instagram, bem de boa, né? Vendo o que eles estão fazendo antes de ir pro abate. Aí quem eu tronco? Quem eu acho? Eu acho aquela que a Brenda falou que ia aparecer. Num jogo lá atrás, que ela jogou as cartas, só que eu tava ligada no que ela tava trocando ideia com ela, escrevendo, né? E ligada no que ela tava falando, e guardei isso aí. E que pra mim, quando ela jogou aquelas cartas, foi pra mim. Mesmo que ela esteja interagindo com o próximo, né? Tu jogou as cartas, deixa eu ver o que esse doido aí, pá. Aí você viu lá, não sei o que você viu, né? Mas você falou isso aí, você falou. Eu não troco mais ideia com a Brenda. Eu não sigo mais ela, porque quando eu fui compartilhar conhecimento com ela, né? Ela meteu a louca, falou que era pra mim ficar quieto, né? Que eu tava deixando ela com medo. Mas você não joga carta, pô? Como você tá com medo? Você tá com medo do quê? Do mal? O criador? Chamando o criador de diabo? Capetinha? Chamou o criador de capetinha. Embasado, mas ela não entende, né, meu aliado? Que você é aquele com chifrinho que fez você dentro do mundo que você criou e depois você fez ela. E o que é que ela vê? O esperar em cima do bar. Aí a gente foi trocar umas ideias de conhecimento. Primeiro eu perguntei pra ela da onde que ela veio antes de entrar no saco. Porque eu falei que o que a gente fosse conversar, né, era ideias positivas. Positivo é isso. Ninguém sabe de onde veio. Ela ignorou. Aí depois deu naquilo que deu, né? Ela falou pra mim ficar quieto. Eu voltei e foi mal. Eu achei que ela fosse diferente. Boa sorte, né? No meio da população maldita de zumbis. E saí andando. Nem fiquei pra ver o que ela ia falar. Mas eu guardei esse tempo que eu tava com ela, né? Tava até curtindo, falando ao vivo, tá ligado? Falei, ó, todo mundo tá olhando. No primeiro dia foi suave, no segundo dia, amado. Embaçado, né? Mas eu guardei isso aí. E realmente, o que ela falou ali, né? O futuro pra frente aconteceu, né? Mas automaticamente eu dei um tempo pra ela lá. Pensar pra ver se é realmente isso que ela quer, né? Porque aqui eu tô esperando um joguinho de papel, uma mochila com 150 mil, 2 bilhões, 500 trilhões de reais, uma pinchicha. E toda aquela estrutura, meu mordomo, o Marcos, que nem eu escutei falando, se eu tivesse falecido em cima desse barro, o Marcos ia voltar pra cadeia. Porque, como foi que eles falaram? Ele ia voltar pra cadeia porque ele era um condenado. Que eu tava fora, como é que eles falam, mano? Quando você... alguma coisa assim, desequilibrado.
Como se eu fosse um desequilibrado. Embaçado, né? O que mais eu escutei? Que o passarinho me contou. E o que eu vivi. É isso aí, né? Embaçado, né? Mas eu não vou votar lá na Brenda, não. Se eu votar lá na Brenda, ela acha que eu tô ameaçando ela. Não tenho culpa que a mente dela não é aberta, entendeu? Ela gosta de ser enganada. Ficar brincando de ver o futuro do outro. Ou o passado do outro, sei lá. Isso aí. Passado, né, meu aliado? Mas onde eu tava mesmo, lembrei do que eu achei. Do que a Brenda falou. Do lado que você criou. O que ela viu lá nas cartinhas dela lá. Agora vai bombar ela lá, né? Bastante gente vai procurar ela. Né? Querer saber da sua vida, ou querer saber da minha vida. Não, o joguinho não é esse, te esperar em cima do bar, põe todo mundo dentro da gaiola, né? O sítio é festa, balada, e vamos ficar olhando aqui um faz com o outro. No final da festa, não da balada, já que eles não viram nós aqui de fora que fez tudo lá dentro, a cara deles lá e vão tomar tapa. Não é assim que funciona? Só que antes de tomar tapa, como são doenças, tem que se multiplicar. Tem que ficar o filhinho lá no lugar, que é pra gente bater no filho depois. Depois no neto, tem que se multiplicar, dando vida de novo, o joguinho. Aí ela falou que tava com medo. Aí eu saí andando. Mas o que ela falou deu certo. Mas eu não tenho raiva dela não, pô. Da Brenda não. Não fiquei com raiva dela na hora não. Pra mim só foi uma decepção. Você compartilhar poder com o próximo falar pra você calar a boca, ficar quieto. Entendeu não? Estilo como se, pelo que eu entendi quando ela falou tudo aquilo, é como se ela se passasse assim, na boa, se passasse pela vítima, sendo injustiçado, criando situações do outro lado para eu ser caçado. Foi isso que eu interpretei quando ela deu o showzinho dela lá. Mas tranquilo, vida que segue, né? Não tenho raiva dela, nada. Que ela evolua lá no tempo dela. Já que tá todo mundo esperando e todo mundo morre. Aí se eu falar todo mundo morre, vai falar que tô ameaçando. Todo mundo morre não. Todo mundo morre, tá todo mundo esperando. Todo mundo esperando, sem saber de onde veio e sem saber para onde vai. Só que todo mundo esperando é uma população maldita, milenária, que gostam de ser enganados. E de armar pro outro, que eu sempre vou carregar isso comigo. Aí o Criador põe pra eu falar, né? Eles pegam o seu pai, pegam a sua mãe, pegam o seu tio, pegam o seu irmão, pega todos da sua família. Se você tiver poder de acabar com eles do outro lado. Senão você vira noticinha que você vê espalhar. Passado não é? Passado. Mas eu entendo que a Brenda também foi no segundo dia em diante foi coagida. Mas eu não vou ficar mais pá não. Não tenho raiva da Brenda não. Eu desejo pra ela lá sucesso. Que ela evolua lá, você entendeu? Não, porque ela também tá esperando. Certo? Do mesmo jeito que ela joga a cartinha pra ver o futuro do outro ou o passado do outro, amanhã lá na frente vai ter um outro pra ver tudo que ela fez em cima desse barro. Tudo que ela fez. Aí não vai existir a polícia, os criminosos, o te render. Enquanto não enxerga ele lá em cima, que deu origem a tudo nesse caralho. Poder que eu ia compartilhar com você. Fui compartilhar com você e você me tirou. Achei que eu era trouxa. Achei que eu era otário. Mas, tranquilo, vida que segue. Boa sorte pra você. Não desejo mal pra você. E o que você desejar pra mim, né? Que volte pra você. Amém? Mas voltar pro lado de cá, né? Onde eu tava mesmo, ela tem coragem. Mas como também ela descobriu, né? É o que a Brenda falou do outro lado. Mas na boa, valeu, Brenda. Vai na boa. Aí onde eu tava mesmo, é o que a Brenda falou, né? Como que eu descobri... Vamos supor, descobri hoje, certo? E quando foi... Hoje é segunda, terça. Quando foi terça ou quarta, ela já tava aqui. Tem coragem. Viu no hotel onde eu tô. Sabe por que eu descobri que você estava no hotel onde eu tô? Pela parede do quarto. Sabe como eu descobri que você saiu da sua cidade, no aeroporto, né? E depois você chegou em São Paulo pelo ônibus. Pelo banco do ônibus eu descobri que você estava em São Paulo. E pela foto do quarto onde você estava, eu descobri que você estava lá em cima e eu embaixo. Ah, foi no passado, né?
E no outro dia, você foi embora. Cedo, foi a melhor coisa que você fez. Você ter ido embora, né? Parar e pensar e ver se realmente é isso que você quer. É uma grande trajetória a minha. Vai virar um grande filme, nem Velozes e Furiosos, vários capítulos. Passado, né? É inexplicável. Aí tem um lado tentaram contra mim, tem um lado a Laís que eu achei lá dentro do mato. Aí gera já um jogo chegando na população maldita espalhada. Passado, né? Mas é isso aí. Você tendo uma oportunidade, né? De ir embora. Ou usar o preto. É usar o preto, caminho sem volta. Aí você escolhe. Não esquenta com elas lá. Entendeu não? Tudo vai ser calculado. Amém? É isso aí. Vou fazer o quê? Amém? E elas, Laís, são que nem os dedos da sua mão. E elas, né? A Laís é que nem os dedinhos da sua mão. Que nem eles aí falou do outro lado. Quebrou a linha do tempo pra mim. Tão treinado, tão treinado, tão treinado. E vazado, né, meu aliado? Tô juntando um time, eu tô juntando. É o meu time de companheiras, esposa, né? Estourar esses malditos aí do outro lado. Aí automaticamente eu sei como eles vão pensar. Estourar como? Fazendo safadeza, né? Malditos. Vão apanhar muito, vão. E quando forem pegos pela Irmandade, isso aqui é uma empresa, vocês vão pra dentro da Anaconda, vão. E vão desmaiar no setor 4. Vão ficar deslumbrados, vão ficar. Quando acordar no setor 7, cadê o PIN e as bolas? Otários. Não acabou não, já sabe como funciona. Vocês vão até o setor 11, onde acaba o tempo de vocês em cima do barro. Aí o setor 11 vocês vão nascer no inferno, vão nascer. Malditos. Mas onde eu tava mesmo? Lembrando que a Brenda fez. Que ela falou, eu encontrei. Passado, né, mano? Passado, né, meu? O pai dela me lembrou, sabe quem, meu aliado? O pai dela? O Renato Aragão. É o Renato Aragão. Ele não gosta que chama ele de Didi. Entendeu, não? É o Renato Aragão, né? Me lembrou. Lembra um pouco ele. Passado, né? Mas é isso aí, pô. Nós ficar na amizade mesmo. Tá suave. Amém? Passado, né? Tô tentando me lembrar das coisas, né, mano? Eu escutei alguma coisa, alguma cacetada, mano. Embaçado, ali é um hotel, né, meu aliado? Você aluga o quarto, você fica do lado escutando. Também eu não sei o que aconteceu. Mas é como se alguém tivesse tomado uma bufetada, sabe? Uma bufetada, calculando. Porque eu tô com fone lá dentro, mas às vezes eu escuto barulho, entendeu? Não. Aí eu guardo esses barulhos. Aí lá na frente eu vou me lembrando, juntando quebra-cabeça, você entendeu ou não? Eu não entendi muito bem, mano. A impressão que eu tenho é como se alguém que eu conheço estivesse lá dentro e ali se desentenderam, você entendeu ou não? E deu uma bufetada no outro. Aí já passa pela mente, já passa, né? De quem estava escondido lá? Escondido no hospedado. Será que era a Camila? Eu não entendi, mas aconteceu alguma coisa ali, aconteceu. Passado, né? Precisa uma coisa é polvinho, hein? Mas não é. Sabe quando você tem uma impressão que, como se fosse pra você, que nem lá, meu aliado, que ela falou que era a primeira vez dela, a viagem, né? Era a primeira viagem dela, de avião. E a impressão que eu tinha, meu aliado, que ela tava vindo pra cá onde eu tô. Tava vindo me ver. A impressão que eu tinha. Mas eu não falei nada, não falei, deixei rolar. Aí da segunda vez, né? Antes dela sair de lá onde ela tá do outro estado e vir pra cá, isso aconteceu.
Foi sexta. Sexta? Aconteceu sexta. Foi embora no sábado. Né? Aí onde eu tava mesmo? Quando ela falou que é a primeira vez que ia andar de avião, eu perguntei pra ela onde que era a viagem. Né? Não respondeu. Aí eu descobri que era São Paulo. Aí depois eu descobri, tá no mesmo hotel onde eu tô. Incrível. Tem coragem. Hã? Tem coragem ou não tem, meu aliado, desse tempo que a gente tá na guerra? Tem coragem. A menina tem coragem. Sair lá de um outro estado, né? E vir aqui te ver. A impressão que eu tenho também, meu aliado, é embaçado, né, mano? A impressão que eu tenho, meu aliado, é como se ela me pertence. Você entendeu ou não? Essa é a impressão que eu tenho. Que ela me pertence, que nem a Laís, Camila e as minhas escolhas que eu vou fazer, que tá bom aqui. Amém? Embaçado, essa é a impressão que eu tenho. Que nem a impressão que eu tive quando ela falou que era a primeira viagem dela, certo? E eu perguntei pra onde ela ia, entendeu ou não? E não respondeu ali. E eu senti que ela tava vindo pra cá, onde eu tô. E a mesma que a Brenda falou que ia aparecer. Que em outro ângulo vieram perguntar pra mim quem era ela. Aí eu falei, eu não sei, não faço a mínima ideia quem seja essa pessoa. E depois de um mês aconteceu, do outro lado lá, ela viu lá pra frente. É incrível, não é? Aí você fica perdidão, você fica. Só esperando ainda mais. Cadê mais as pecinhas pra montar? Quebra-cabeça. Tá faltando as peças, tá faltando. Aí essas peças tem que viver, né, meu aliado? Que até agora eu tô encucado, querendo saber o que foi que aconteceu lá embaixo, naquela ponte lá. Que o passarinho veio e me contou. Estava cantando a música dela lá. Eu não vou falar porque senão já viu, né? Vai falar que eu quero tomar a mulher do outro, né? Falar que eu sou talarico. Sou talarico não, tudo é um jogo. Amém? Tudo é um jogo. Um jogo, sabe? Um jogo. Um jogo de pegar e soltar os do outro lado, usando vocês em cima do barro. Uma população maldita. Foda-se. Amém? Tô nem aí. Tô nem aí se vocês são usados que nem pecinha de xadrez. Amém? Mas é isso aí, né? Como diz os frangos de batalhão delegacia, né? A gente não pode mais falar porque tá sob investigação, né? Assim que eles falam. Tem que deixar rolar, né? E esperar pra ver onde vai dar. Mas eu queria saber o que aconteceu lá embaixo, onde tava cantando a música da cantora lá. Aconteceu alguma coisa lá, senão o passarinho não ia vir em cima de mim falar. Mas é isso aí que eu vi, uma mulher e dois caras subindo. Um é mala e o outro era de poeira. E tinha, me lembrei, tinha um cara mais pra baixo também, um cara que fica na guarita. Eu passei por ele, passei. Aí eu não vi mais nada, porque é que nem eu falei, você tá de boa, pô. Não é uma coisa calculada. Não é uma coisa que você espera que você tem que ficar atento. É o natural, pô. E esse natural você tem que saber guardar. Mas eu guardei isso, né? Quando falou que eu tava cantando lá embaixo. Agora o que foi que aconteceu, eu não sei. Se tentaram contra mim, é pau aí. Não existe outro caminho. Né? Esse é o lado que o passarinho me contou. E o outro lado que aconteceu foi o que a Brenda falou naquelas cartas lá. Agora o que mais ela fez aí, eu não sei. Depende da situação, põe a mão pra trás. Você tá presa. Por ter tentado contra um Deus vivo. Vai você e as tuas cartinhas pra cadeia. Tô sendo bem generoso, já que você joga carta, os teus santos aí sabem o que eu faço. Não fica ninguém pra contar a história. Que só estão aí sendo enganados porque meus bolsos estão vazios. Então é bom, sei lá qual é o santo dela, é bom tomar cuidado. Aqui eu quebro o que os meus olhos não enxergam, né? Amém, meu aliado? E quando eu usar a memória do próximo, que automaticamente vai chegar pro Criador no inferno, aí ele quebra o que os meus olhos não enxergam. Então eu quebro o que os meus olhos enxergam, né? E o Criador quebra o que os meus olhos não enxergam. Foi o que você fez por mim. Amém, meu aliado? Então é isso aí, né? Eu não sei o que mais ela lá falou, né? Das cartinhas lá, Brenda. Mas depende da situação, põe a mão pra trás, você tá presa. Você tá presa por ter tentado contra mim um Deus. Tem noção que não existe corte? A corte aqui, ó, são vocês ali no meio da população maldita. Amém? Ali, ó, que faz outro de louco pra gozar uma população maldita em cima do barro. Eles do outro lado. Mas onde eu tava mesmo, meu aliado? É isso aí, interessante.
Eu gostei do que eu achei. Eu senti como se me pertence. Mas eu dei oportunidade pra ela, meu aliado, lá. Ela escolheu o que ela quer pra vida dela. Se é isso mesmo. Ela não precisa sentir remorso pelo próximo, não. Sentir intimidada, não. Eles só estão vivos aí. Olhando pra você, falando que você é doida, que eu tô sem um joguinho de papel. Eles e o que eles deixaram na casa deles. Amém, meu aliado? Embaçado, né, meu aliado? Embaçado. Quando eu pegar um joguinho de papel, sair daqui, eu vou atrás da Brenda, eu vou. Amém, meu aliado? Embaçado, né? É atrás dela. O que é que você vê aí? O que é que as suas cartas tá dizendo aí? Amém, meu aliado?